Cúcio Hernandes, nação. É sério, Cúcio Hernandes. Bom, tá bom então. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias do Mengão Queridão, nesta terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Curta, comentem, compartilhem, se inscrevam e tornem-se membros VVP. Se tornar membro VVP é fundamental para você que gosta do nosso trabalho, manter o nosso trabalho vivo aqui na plataforma vermelhinha. Por apenas R$ 1,99, você nos ajuda a manter nossa infraestrutura e ainda protege o nosso canal contra ataques. Então clica no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e torne-se membro VVP ainda hoje. Nesse vídeo aqui, eu tenho que falar sobre a política do Flamengo. Para te manter informado dos bastidores do clube, tenho que falar de uma possível saída do Wesley. Cúcio Hernandes é sacanagem. Vamos falar sobre Cúcio Hernandes também. Vamos falar sobre tudo que envolve Flamengo e Mineiros, porque amanhã a gente joga contra o Cruzeiro, no domingo a gente joga contra o Atlético Mineiro. Então fica até o final do vídeo para você ficar sabendo sobre tudo que está acontecendo no Mengão Queridão, valeu? Bom, vamos começar já falando sobre o Nicolás de la Cruz. Ontem à tarde eu trouxe para vocês a informação de que não havia absolutamente nada sobre uma insatisfação do Nico com o Flamengo e um possível retorno ao River Plate. Vocês assistiram ao vídeo aqui, eu gravei no estacionamento, fui ao médico ontem, gravei no estacionamento, e falei para vocês, eu tinha consultado tanto pessoas do Flamengo quanto pessoas que trabalham próximas a Nicolás de la Cruz e desmenti a informação supostamente dada pela TNT Esportes Argentina. Fui o primeiro a fazer isso para vocês porque eu vi a repercussão e corri para acionar meus contatos no Flamengo e dentro do staff do atleta. Horas depois, o próprio Nicolás de la Cruz foi às redes sociais confirmar a informação que eu havia trazido para vocês sobre que não há nada disso, que não há nenhuma verdade sobre essa situação dele querer deixar o Flamengo para voltar ao River Plate. Até porque o Flamengo não é tolo. O Flamengo pagou caro, 18 milhões pelo Nicolás de la Cruz e não o deixaria sair assim de mão beijada. Existe uma multa. O River não vive o seu melhor momento financeiro também, mas se quisesse tirá-lo do Flamengo, basta pagar a multa, e isso não vai acontecer. Ontem também nós falamos da judicialização do processo eleitoral do Flamengo, e eu expliquei para vocês que essa judicialização pode acabar fazendo com que o Rodolfo Landim permaneça no comando do Flamengo até meados de 2025, uma vez que se a eleição for paralisada, a gente vai ter todo o processo retomado a partir de janeiro. São 4 meses e meio de processo, então só teríamos a retomada, o conhecimento de quem será o próximo presidente do Flamengo lá para maio, junho, o que já teria feito o ano praticamente todo ir para o beleléu, porque já teríamos atravessado 3 janelas. A janela de janeiro, a janela especial, que vai ser 10 dias antes do Mundial de Clubes começar, o Super Mundial de Clubes, e a janela tradicional do meio do ano, que é a janela que os clubes europeus investem. Além disso, com o Rodolfo Landim permanecendo no comando do Flamengo para o início do próximo ano, nós teríamos também a definição do programa, do cronograma, do planejamento do Flamengo para aquele ano. A gente não está satisfeito com os últimos 2 planejamentos do Departamento de Futebol para o Flamengo. Aliás, se a gente parar para avaliar mesmo, não dá para ficar feliz com o planejamento de futebol do Flamengo desde a pandemia. Mas a gente dá um desconto ali por ter sido a pandemia, mas de lá para cá nada funcionou. De 2020 para cá, nenhum planejamento tem funcionado, nem o de 2022, que o Dorival Júnior chega para lá do meio do caminho para salvar um ano do Flamengo que tinha tudo para ser bem ruim com o Vitor Pereira, com o Jorge Sampaoli, enfim, vocês já conhecem a história toda. Mas, enfim, há expectativa de que as eleições possam transcorrer normalmente e que a gente consiga conhecer o novo presidente do Flamengo a partir
do dia 9 de dezembro. E essa data 9 de dezembro, ela é muito importante porque essa data define uma série de coisas no Flamengo. Entre elas, quem fica e quem sai. A gente falou muito sobre renovação do Gabriel Barbosa. Não teremos uma renovação Gabriel Barbosa antes do dia 1º de janeiro. Não pode haver uma renovação antes do dia 1º de janeiro. Entretanto, o Gabriel tem uma proposta em mãos que, se ele aceitar, que se ele assinar que aceita, a próxima gestão vai ter que, no mínimo, sentar e debater essa proposta com ele para homologá-la ou não. Ou seja, o pepino já está meio que criado. Não podemos contratar nenhum jogador porque existe internamente uma determinação no estatuto que 180 dias antes de deixar o cargo de presidente do Flamengo, o presidente atual não pode onerar a folha de pagamento. Então não há como termos aí uma definição de negociações com absolutamente jogador algum, porque existe no estatuto o impedimento de uma nova contratação ou de uma contratação que aumente consideravelmente a folha de pagamento. Dito tudo isso, nós precisamos começar a conversar sobre todos os burburinhos de renovações, chegadas e saídas de jogadores. Antes disso, vale a pena lembrar a todos vocês que amanhã tem jogo do Mengão. E agora vocês não podem me culpar da musiquinha. Eu cantei no domingo e foi 3-1 para nós. Então a musiquinha não traz má sorte pro Flamengo, tá? Não é minha culpa os insucessos do Flamengo nos últimos 2 anos. Agora, eu tô tranquilo. Bom, amanhã tem jogo do Flamengo. O Flamengo joga contra o Cruzeiro, 32ª rodada do Certame Nacional. O Palmeiras ontem tomou uma talagada do Corinthians por 2-0 e ficou preso na tabela de classificação. Uma ótima oportunidade para Flamengo e para Fortaleza se aproximar da equipe palmeirense. Lembra aquele sonho do Flamengo de chegar à vice-colocação do Certame Nacional? Pois é, pessoal, isso é possível sim. O Palmeiras, com a derrota para o Corinthians, ficou preso com 61 pontos. O Fortaleza tem 60 e o Flamengo tem 55. Olha, se a gente não tivesse empatado com o Internacional, hein? A gente teria 57 pontos e estaríamos aí bem mais próximos do Palmeiras do que agora. Mas enfim, esse Campeonato Brasileiro é sempre feito de perdas de pontos pelo Flamengo. Na tabela, Botafogo tem 64 pontos, enfrenta hoje a equipe dos Viceninos às 21h30 no estádio Newton Santos, e se vencer o Vasco, chega aos 67 pontos, abrindo 6 de vantagem para o Palmeiras e a 6 jogos do fim do certame. Praticamente coloca as 2 mãos na taça. Mas a nossa preocupação é com a vice-colocação. Se a gente vence o Cruzeiro amanhã, nós vamos a 58 pontos. Ficamos a 4 do Palmeiras, que tem um compromisso na 33ª rodada contra o Grêmio do Renato Gaúcho, que não é uma equipe difícil de ser batida fora dos seus domínios, mas que está ali ainda lutando para não ser rebaixado. O Grêmio é o 11º com 39 pontos, 5 pontinhos só acima da zona da degola. Então, quem sabe o Palmeiras possa perder mais pontos aí e o Flamengo consiga subir na tabela de classificação. Fortaleza recebe o Vasco em casa no próximo sábado para a rodada de número 33. Então, também pode ter sua vida complicada. Quem sabe o Flamengo possa, já campeão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no Maracanã, repetir o feitio e chegar aos 61 pontos na 33ª rodada, grudando com a equipe do Palmeiras e, portanto, podendo sim chegar na vice-liderança do Certame Nacional. Pô, Fabrício, mas se a gente alcançar os objetivos, essa gestão vai se reeleger, vai ser bom. Gente, eu não tô nem aí pra política do clube. Quando se trata de resultados desportivos e financeiros, a gente não tem que se preocupar com política. Que vença o melhor lá. E que em campo o Flamengo sempre vença. Torcer pro Flamengo ganhar essa Copa do Brasil, endossar a campanha do Dunche. Eu não tô nem aí nesse aspecto, tá? Meu negócio é que o Flamengo não se complique financeiramente, que o Flamengo não caia financeiramente, e por isso é importante sim
a conquista da Copa do Brasil e é importante sim a gente torcer para o Flamengo conseguir chegar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Eu, enquanto torcedor rubro-negro, torcerei muito para o Flamengo alcançar esses objetivos que estavam distantes, mas os nossos adversários resolveram dar uma colher de chá. Então bora para cima e bora alcançar esses objetivos. Você acredita que ainda dá para o Flamengo chegar na vice-colocação do Brasileirão? Copa do Brasil eu nem vou perguntar, porque o rubro-negro que falar que não está confiante na vitória do Flamengo nessa Copa do Brasil, eu nem estou falando na vitória em Belo Horizonte no próximo domingo, mas na vitória na Copa do Brasil, porque a gente pode perder até por 1-0, né? 2-0 vai para os pênaltis. A gente tem o Mr. Pênalti, que é o Agustin Rossi. Então, tá pavimentado. Ganhamos alguma coisa? Não, mas tá pavimentado. Tá de bom tamanho, né? O Flamengo vai para Belo Horizonte amanhã, depois do treino, desculpa, né? O Flamengo treina hoje de manhã, almoça, vai a Belo Horizonte, amanhã joga contra o Cruzeiro, depois do jogo, o Flamengo já volta para o Rio de Janeiro, treina na quinta-feira e vai a Belo Horizonte no sábado de novo, treinando pela parte da manhã no sábado, almoçando e na parte da tarde o elenco voa para Belo Horizonte para poder enfrentar o Atlético Mineiro. Então o Flamengo não permanecerá em Belo Horizonte para fazer esse resto de semana lá, uma vez que joga contra Cruzeiro e Atlético Mineiro em BH, o Flamengo bate e volta amanhã e vai no sábado novamente. O técnico Felipe Luiz está definindo ainda qual equipe ele vai levar para BH, porque tem muitos jogadores com desgaste físico. Para o plano de ser vice colocado no certame nacional dar certo, ele precisa ter à disposição as melhores peças inteiras possíveis. Por isso o jogo contra o Cruzeiro deve ser um jogo de oportunidades a Matheus Gonçalves, a Lohan, a Carlinhos, se já tiver melhor fisicamente, entre outros atletas, Ayrton Lucas, Guilhermo Varela, Fabrício Bruno. O elenco é forte, só não é um elenco bem treinado até o momento. Felipe Luiz está tentando mudar todo esse panorama aí. Você acredita no Mengão? Coloca nos comentários. Você acredita no nosso canal? Acredita no potencial do nosso canal? Então, curta, comenta, compartilha, chama seus amigos para se inscreverem aqui e torne-se membro VVP, porque R$ 1,99 não pesa no seu orçamento. Eu sei que não pesa. Por R$ 1,99 você vai nos ajudar demais. É só clicar no link e se tornar membro VVP por R$ 1,99. Eu quero ver subir aqui no cantinho no chat, verdinho, o seu nome como novo membro. Ajude o nosso canal a continuar aqui e se torne membro VVP. Bom, pessoal, olheiros italianos ou a serviço da esquadra italiana, o Milan, estiveram no Maracanã vendo as performances do Wesley. Wesley que quase foi para a Atalanta esse ano, pode acabar tendo seu destino selado, indo para um dos maiores clubes do mundo. Se não é hoje, já foi. Junto com o Real Madrid, um dos clubes mais importantes do planeta, o Milan. Vai continuar vestindo vermelho e preto se tudo der certo para o atleta. O Wesley, gente, ele joga numa posição que é extremamente carente no futebol mundial. Nós não temos bons laterais, principalmente laterais de direito. E o Wesley vem numa crescente muito grande com o Felipe Luiz. O Milan não fez nenhum contato com o Flamengo ainda, nem com o staff do Wesley. Mas é inegável que se o Wesley continuar com essa disciplina tática e com esse crescimento técnico dentro de campo, alguma equipe vai vir levar o jogador, que ainda é muito jovem e, como eu disse, sob a batuta do Felipe Luiz, pode crescer muito. Os planos do Flamengo é manter o atleta até o meio do ano que vem. É tentar levar o atleta para jogar o Super Mundial de Clubes da FIFA. Porque o que vai abrir uma venda milionária mesmo é o Super Mundial de Clubes. Se o Wesley fizer um bom Super Mundial de Clubes, com boas apresentações como ele vem demonstrando agora, não vai ser só o Milan que vai querer. Vai ter o Manchester City, vai ter o United, vai ter o Liverpool, vai ter o Arsenal, vai ter uma gama de times que vão observar, inclusive o Real Madrid, um Barcelona, e que podem subir a pedida pelo Wesley. Então, inteligentemente, a diretoria rubro-negra aguarda para ver os próximos passos
do mercado com relação ao Wesley, mas vai fazer de tudo para mantê-lo até o Super Mundial de Clubes, onde podemos ter uma supervalorização do atleta rubro-negro, super mesmo. Se ele jogar no Super Mundial, como ele vem fazendo as últimas partidas pelo Flamengo, brum, ele pode explodir e acabar parando num grande clube ou num clube endinheirado o suficiente para que faça com que o Flamengo tenha uma das melhores e maiores vendas da sua história. Acabei de falar agora de Arsenal, né? Bom, um nome que eu sempre falei que cairia como uma luva no Flamengo para a direção técnica de futebol do clube é Edu Gaspar. Segundo as informações que vêm da Inglaterra, onde o Edu Gaspar era tido como o melhor dirigente da Inglaterra, o Edu Gaspar está saindo do Arsenal. Se ele estiver livre no mercado, gente, Pape, Dunche ou Maurício Gomes de Matos tem que trazer esse cara para o Flamengo. O Edu Gaspar é corintiano? É, e daí? Nós precisamos contratar um profissional, não um torcedor de clube. Sou totalmente contra trazer um ex-jogador para executar qualquer tarefa que seja, se ele não tiver estudado para aquilo. Ah, mas o ex-jogador, ele ama o clube, beleza, eu também, e isso não me qualifica para exercer nenhuma função dentro do Flamengo. Tem que ser alguém que estudou, que tem experiência. Qual é a melhor experiência do que ter trabalhado como diretor de futebol no Corinthians, um dos maiores clubes da América do Sul, na seleção brasileira, a maior seleção do planeta, e reformulado o Arsenal? Para mim, se Edu Gaspar realmente sair do Arsenal, é obrigação de qualquer um dos 3 candidatos oficiais à presidência do Flamengo contactar o cara e tentar trazê-lo para o Flamengo. Sim, um dos 3 candidatos. Sabe por quê? Porque ontem foram votados os recursos do Pedro Paulo e também de Valim Vasconcelos. E ambos perderam o pleito no Conselho de Administração. Foram 46 votos contra o recurso para permitir o Valim a concorrer à presidência do Flamengo, 23 votos a favor e 6 abstinências, ou seja, Valim e Pedro Paulo estão fora da briga política dentro do Flamengo. Essas 6 abstinências tiveram uma muito importante, a de Maurício Gomes de Matos. Maurício Gomes de Matos se absteve de votar porque está no estatuto que quando você vai votar uma pauta que é conflitante com seu interesse momentâneo ou permanente no Flamengo, você não deveria votar. Então, Maurício Gomes de Matos foi ao pleito ontem, assistiu a tudo, mas se absteve de votar por causa dessa imposição do estatuto, que é uma imposição correta, para não haver conflito de interesses. Gente, temos oficialmente disputando a presidência do Flamengo Rodrigo Dunche de Abranches, Luiz Eduardo Baptista Bap e o Maurício Gomes de Matos. Indiscutivelmente, o melhor plano de governo é o do Maurício Gomes de Matos. Indiscutivelmente, a melhor postura nos bastidores e durante todo o processo eleitoral é de Maurício Gomes de Matos. É o cara mais isento, o cara mais correto, o cara que anda mais na linha até agora. Se eu tivesse o poder de voto no Flamengo, meu voto seria de Maurício Gomes de Matos. Pronto, tá escolhido o lado. Seria de Maurício Gomes de Matos. Pelas atitudes, pelo plano de governo, principalmente pelo plano de governo, Maurício Gomes de Matos seria o candidato que eu votaria. Houve também ontem a judicialização do processo. O Diogo Lemos, que é partidário de Rodrigo Dunche de Abranches e que é da gestão de futebol do Flamengo atual, judicializou o processo eleitoral do Flamengo ontem para impedir que o Rodrigo Tostes, que foi vice-presidente financeiro do Landim até 4 meses atrás, fizesse parte da chapa do BAP. Alguns problemas com relação à inadimplência como sócio do Rodrigo Tostes impediam que ele fizesse parte da chapa do BAP. E isso tudo estava fazendo com que a eleição
pudesse ser paralisada. Para não prejudicar as boas chances que o BAP tem de se tornar presidente do Flamengo no próximo triênio, Rodrigo Tostes, ontem no Conselho de Administração do Flamengo, se abdicou de fazer parte da chapa do BAP. Então ele não está mais na chapa do BAP trabalhando oficialmente, mas ele pode trabalhar sem ser oficialmente. Qual é o impacto da não inscrição do Tostes na chapa do BAP? Apenas um voto a menos, porque o Rodrigo Tostes não pode votar nas eleições, na eleição que vai acontecer no dia 9 de dezembro. Então, o impacto na prática é só um voto a menos para o BAP. Na verdade, são cerca aí de 4 ou 5 votos a menos, porque 4 ou 5 pessoas se encontravam numa situação bem parecida com a do Tostes e abdicaram de serem inscritas na chapa do BAP. Mas na prática, 5, 6 votos a menos ali, o que faz com que o BAP ainda continue na liderança nas pesquisas. Sim, pessoal, sem confiar em pesquisas feitas pelos candidatos, conversando com associados em grupos de WhatsApp, a gente vê claramente que a ideia é votar no BAP. Apenas aqueles mais desconectados com a realidade do Flamengo, aqueles que frequentam o parquinho, é que estão apoiando o Rodrigo Dunst. Agora o Leandro, o nosso ídolo Leandro, está sendo um grande capacitador de votos para o Dunst também. Leandro e Landim são os que estão mais trabalhando e mais conseguindo ter sucesso na capacitação de votos para Rodrigo Dunst de Abranches. Essa eleição promete, pessoal. Qual seria o seu candidato? Coloque aqui nos comentários, por favor. Vou falar de Cúcio Hernandes no vídeo de meio-dia, porque esse vídeo aqui já estourou o tempo há muito tempo. Tamo juntos? Valeu! Curta, comenta, compartilha. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.